Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, quarta-feira, estamos na oitava de Páscoa. Ainda estamos vivendo na liturgia o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o grande dia da libertação. O evangelho proposto está em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e esses afirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos, amadas irmãs, esta é uma maravilhosa passagem conhecida de todos nós, a passagem dos dois discípulos de Emaús que caminha do lado do Mestre. Esses discípulos estavam muito tristes, abatidos por conta de tudo aquilo que tinha acontecido com o seu Mestre, com o grupo de seguidores de Jesus Cristo. Entre eles existia aquele que havia entregado o Mestre e se suicidado. Dentro do grupo deles tinha aquele que havia negado o Mestre e chorou amargamente. Dentro do grupo deles estava o seu Mestre, no qual eles depositaram a sua confiança, e aquele mesmo Mestre foi morto pelas mãos dos injustos, dos malvados, de uma forma vergonhosa. Esse mesmo Mestre que eles entendiam, acreditavam que seria o Salvador da humanidade, que libertaria o povo dos seus pecados, traria a salvação, já fazia 3 dias que havia sido colocado no túmulo. Uma tristeza enorme, um abatimento sem precedente. Nesse momento, Jesus aparece, caminha do lado deles, mesmo diante de todo o abatimento, mesmo diante de toda angústia, de toda a solidão, Jesus caminha do lado deles. Ele só vai reconhecer o Mestre ao partir do pão. Amados, que encontro maravilhoso foi aquele que fez com que aqueles homens que não permitiram que Jesus caminhasse à frente um pouquinho mais, porque já era tarde, eles mesmos levantaram e voltaram novamente 11 quilômetros para Jerusalém, entusiasmado para encontrar os amigos, para entrar novamente na comunidade. Amados, na minha e na tua vida, muitas das vezes, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, de dificuldade, Jesus está do nosso lado. Só precisamos ter um pouquinho de atenção, só precisamos ter um pouquinho de cuidado. Quando nós reconhecemos o Senhor que está do nosso lado, nós não vivemos na individualidade, nós procuramos viver em comunidade, porque é lá na comunidade, é que nós vamos manifestar o que o Senhor fez por nós e iremos receber dos nossos irmãos de comunidade o que o Senhor faz por cada um deles. Reconhecer o Senhor na fração do pão, nós temos a oportunidade, não percamos essa chance de buscarmos reconhecer o Senhor na fração do pão. Amados, traçamos um paralelo desse acontecimento, desses discípulos de Emaús com a nossa vida, com muitas das vezes a cegueira que está nos nossos olhos, que faz com que caminhamos para longe da comunidade, com que nós nos afastamos da graça. Mas o Senhor caminha do nosso lado e deseja ardentemente que os nossos olhos se abram e se voltemos para Ele. Só se voltaremos para o Senhor quando nós nos voltarmos para tudo aquilo que Ele nos deu, para a comunidade, para o convívio com os irmãos, e aí dividir, partilhar, compartilhar as bênçãos do Senhor. Eu quero orar com você. Altíssimo Deus, Pai soberano, Senhor de poder e bondade, envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, para que durante todo esse dia nós possamos caminhar na Tua presença. Entra, Senhor, com as Tuas providências na vida de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra, na vida dessas pessoas, Senhor, que abriram as suas portas, a porta do seu coração, as portas da sua casa, para que aí, Senhor, pudéssemos juntos meditar a Tua santa palavra. Que nessa vida, Senhor, na vida dessa família aconteçam as coisas grandes da Tua parte no dia de hoje. Por intercessão
dos santos anjos da guarda, de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a tua santa palavra, por intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe amada, tua escolhida, nós desejamos, esperamos as tuas bênçãos, estamos certos que mediante a tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Deus abençoe a ti e a tua família. Boa e abençoada quarta-feira. A você que é inscrito no canal, Deus abençoe. A você que não é inscrito, que está nos acompanhando nesse momento, escreva. Ajude-nos a evangelizar. Paz e bem a todos.